Meus irmãos, ainda em pé, sei que começou a nos acompanhar pela live. Deus abençoe a sua vida. Se você tiver uma Bíblia, eu quero convidar você, quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo de número 19. E eu quero ler alguns versículos e eu gostaria de falar com vocês alusivo ao tema, o servo e a prestação do serviço. Reis capítulo 19, diz assim a palavra do Senhor: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Versículo 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deitou o seu moço. E ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo
debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: Elias, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, monte de Deus. Queria você pode se assentar. Esse texto que acabamos de ler, certa ocasião, conversando com um irmão, ele usou um termo que eu achei muito apropriado. É um texto paradoxal. E por que paradoxal? Porque nós estamos inseridos num contexto aonde parece que ensinaram para nós, como cristãos, que como servos e prestadores de serviço ao Deus Todo-Poderoso, nós não iremos enfrentar adversidades, nós não teremos situações difíceis, porque aquele que é servo e presta serviço ao Senhor, esse homem, essa mulher é o que? Abençoado ou abençoado. Por isso que ele usou muito bem essa narrativa em dizer, é muito paradoxal, porque quando nós começamos a compartilhar ou passear na palavra de Deus, nós percebemos que não é bem assim. Não é porque eu sou um servo, prestador de serviço a um Deus, que eu não vou ter os meus momentos, que eu não vou viver as minhas dificuldades. E o texto que nós estamos lendo, ele mostra claramente isso. Um servo que prestava serviço a Deus, que fez coisas extremamente extraordinárias, mas está vivendo o seu momento de luta. Servir ao Senhor, ser servo do Senhor, prestar serviço ao Senhor, não nos imune, ou não nos faz com que estejamos imunes aos problemas, às adversidades, aos medos que muitas vezes podem cercar a nossa vida como bons servos do Senhor. Porém, nós não podemos desistir da perspectiva ou da prestação do serviço. A história de Elias é uma história muito interessante, porque se eu e você queremos executar um serviço, ou sermos servos, prestadores de serviço, nós precisamos ter uma visão extremamente clara dos propósitos e dos desígnios divinos. Parece que o prestador de serviço Elias, o servo do Senhor, o profeta, ele esqueceu disso. Na narrativa bíblica, você vai ter uma compreensão que é uma compreensão que faz parte da lacuna racional de qualquer ser humano. Ninguém aprende a ler se primeiro não tiver conhecimento de consoante o quê? Vogal, ou consoantes e vogais. Ninguém aprende soma, subtração, divisão e multiplicação se não conhecer números. O que eu quero dizer é que todo aprendizado, ele tem uma coisa que é iniciada em nós, para que por intermédio do início de alguma coisa, eu possa nutrir, eu possa permanecer naquilo que vai ser o quê?
Desenvolvido. Eu aprendi o alfabeto, A, B, C, D, eu aprendi a vogal. E eu descobri que B com A faz o quê? A. Eu também descobri que C com A faz K. Então B com A mais C com A faz o quê? Vaca. Ou eu aprendi que B com O mais C com A faz boca. Então você teve que aprender as vogais, você teve que ter compreensão das consoantes, você aprendeu a juntar vogais e consoantes, para você entender que B com O faz Bo e C com A faz K, B com O mais C com A faz boca. E aí você começa a desenvolver uma coisa na sua vida que é leitura. Agora você consegue ter faculdades mentais, não somente para ler, mas também para que possa, pela leitura, oferecer ou efetuar muitas coisas que dependem de raciocínio, porque você aprendeu a interpretar. A Bíblia é assim. E aí eu volto e digo a você sobre o servo e a prestação de serviço. Elias, ele está vivendo frustrações, porque ele não conseguiu guardar aquilo que no início Deus o quê? Ensinou. Vamos recapitular? Falamos dentro de um contexto social, envolvendo o aprendizado da leitura, o aprendizado da soma, o aprendizado do raciocínio lógico. Da mesma forma foi com Elias. Quando ele surge no cenário como servo, vocês lembram? Ele é de desespero, ele surge e ele diz assim: segundo a minha palavra não vai o quê? Chover. Ele vem trazendo uma interpretação divina, porque eu acredito que quando nós vamos viver o aspecto do serviço, ou servo que presta trabalho, nós vamos ter que nutrir com o Senhor, que é o dono da seara, o que? Caminhando. A Bíblia mostra claramente que Elias tinha facilidade de ouvir Deus. Elias se apresenta diante de Acabe, porque Acabe casou com uma mulher que ela está introduzindo no meio de Israel um culto que não é um culto que eu quis ou quero que Israel esteja apresentando. Em outras palavras, alguns estudiosos eles disseram que Elias surge no cenário como profeta porque o culto a Yahvé, o culto a um Deus Todo-Poderoso, estava correndo sério risco de quê? De acabar. Porque se voltou ao culto a uma divindade cananeia, chamada o quê? Baal. Aí Deus falou assim: servo, presta serviço, relata esse problema. E ele vai. Só que você percebe uma coisa interessante. Quando Elias profetiza da seca, da ausência da água ou da chuva, você vai ver uma coisa interessante, que o próprio texto da palavra de Deus, ele diz, quando Elias, ele fala que segundo a palavra não iria chover, você vai ver o seguinte, 1 Reis, capítulo 17. Versículo 1. Então Elias, o tisbita, do morador de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Segundo o que está inserido em Deuteronômio 11, 17 e 18, Deuteronômio 11, 17 e 18 diz: todas as vezes que Israel pecar contra o Senhor, vai ter seca. Então Deus está cumprindo algo que ele pré-determinou. Porém, o que você vê? Veio a palavra do Senhor dizendo a Elias: Elias,
Você disse que daqui a algum tempo não vai ter chuva, e essa chuva vai perdurar alguns momentos. Mas veio a palavra do Senhor dizendo assim: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira do Jordão. Beberás da corrente, e o que o texto diz? Ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, ele fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã o quê? Pão e carne. Como também pão e carne ao anoitecer. E bebia ele água do quê? Da corrente. Mas, passando dias, a torrente o quê? Secou, porque não chovia sobre a terra. Olha o que nós estamos falando. Quando eu tenho a compreensão de um servo que sou prestador de serviço, a primeira coisa, doutor, eu sei que eu vou viver a adversidade, mas eu preciso lembrar que antes da adversidade vir sobre a minha vida, Deus fez algo para que eu possa o quê? Confiar. Elias não lembrou disso. O que eu quero dizer para você, meu querido? Eu quero dizer que quando Elias vira-se para Acabe como servo, prestador do serviço, e diz, de segundo Deuteronômio 17:18, não vai chover. Mas o que Deus faz com Elias? Mas Elias, por mais que não tenha chuva, confie em mim, porque eu já dei ordem ao corpo que te traga pão e carne, e você vai beber do quê? Não. Nós não podemos perder esse foco quando nos tornamos servos, prestadores de serviço. Está difícil, a carga está grande, mas você tem que lembrar que se você sabe ler, é porque você aprendeu primeiro consoantes e o quê? Progresso. Da mesma forma, é Deus. Deus está ensinando Elias que ele pode o quê? Confiar. Elias presta serviço. Elias, sai desse casulo que está causando em você síndrome, que está causando em você medo, que está causando em você falta de confiança. Mas, Senhor, como eu posso sair dessa síndrome? Como eu posso sair desse estado? Lembrando o que eu fiz antes de você estar indo para o deserto de Berseba, do Negueb, e deitado numa sombra que produz a você tranquilidade, e nesse teu momento de angústia, você diz assim: eu quero morrer. Vocês estão entendendo? Quando eu entendo a prerrogativa do servo, o prestador de serviço, eu sei que o serviço que eu estou prestando ao Senhor, como bom servo, não me isenta das adversidades. Mas eu sei de uma coisa, que antes de eu vestir a roupagem de servo, Deus primeiro me ensinou a confiar. Deus não lançou Elias na cova de um leão sem antes ele aprender a confiança. E vai indo, porque ele vai passar das vogais, ele vai passar da consoante, ele vai passar da subtração, da soma, e ele vai ter que entrar na multiplicação e na divisão. A água seca da corrente. Era o momento da torrente, era o momento onde a própria palavra diz o seguinte: servos sofredores ou servos prestadores de serviço precisam passar pela torrente, precisam passar por Querite, precisam aprender a confiar. Quando o corvo não trouxe mais carne, e nem trouxe pão, e a água, por causa do sol, que a tendência é, o estado da água é o que? Muitas vezes líquido, mas ele também pode ser o que? Gasoso. Muito sol, muitas vezes faz com que o rio seque. A água evapora.
E você sabe muito bem, a evaporação da água é interessante, né, que é cíclico. Quando a água evapora, ela sobe e transforma-se em chuva e depois novamente o quê? Só que Deus estava dizendo assim, não vai chover. Eu estou retendo a chuva. Vocês estão em desobediência. Vocês estão cultuando Baal. Vocês estão esquecendo que eu tirei vocês de um monte forte do Egito. Vocês estão esquecendo que eu conduzi vocês pelo deserto. Uma segunda coisa interessante é que muitas vezes nós esquecemos o que Deus fez e não entendemos o significado de ser um servo ou prestador de serviço. Israel estava assim. Quando nós deixamos de confiar, esquecemos de prestar serviço como servo. E quando nós esquecemos o que Deus fez, também deixamos de executar serviço de prestação como servo. Parece que a corrente secou. E agora, nesse momento, olha que coisa interessante. Existe uma coisa muito linda que Deus está fazendo com Elias. Você vai ver no decorrer do sermão, que nós não vamos conseguir ainda, porque precisamos terminar, nós vamos parar nesse momento, é que quando Elias ele profetiza que não vai chover como servo prestador de serviço, Deus leva ele a um caminho de confiança e de recordações. E o que Deus vai fazer? Uma coisa extraordinária. Deus está desenvolvendo a fé de Elias. Mas além de desenvolver a fé, Deus está se mostrando como um Deus protetor. A Bíblia diz que a corrente secou. E o que aconteceu? Presta atenção no versículo 8. Então, pela terceira vez, veio a palavra do Senhor e disse o que a Elias? Elias, fica aí, passa fome, fica com sede. Não. Elias, levanta-te, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que o quê? Te dê comida. Deus sabia muito bem que quando Elias, como servo prestador de serviço, ele vira-se para o rei Acabe e diz: olha só, o teu pecado, Acabe, a influência de Jezabel na tua vida está trazendo prejuízos a Israel, porque vocês esqueceram de confiar e de recordar o que é Deus para esse povo. E aí Acabe está vendo o gado morrer, os rios secando, a plantação não prospera, Baal, o Deus da plantação, da fertilidade, não ajuda. Quem é que é culpado disso na cabeça de Acabe? Elias. Você vai ver uma coisa interessante. E eu vou concluir essa palavra, vou parar concluindo e terminando. Você vai ver uma coisa interessante. Acabe está na corrente de Querite, seca, e ele diz o seguinte: sai desse lugar que faz divisa com o Jordão, porque é simples. Acabe vai sair para te procurar, porque ele sabe que o responsável não é ele. Ele entende, né, que o responsável não é ele, mas é você, pela palavra que você proferiu. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar você e vou levar você para um lugar que jamais Acabe vai o quê? Te procurar. Olha como é que Deus faz, irmãos. Por que Acabe nunca iria procurar Elias na casa de uma viúva? Porque na questão cultural, a viúva não tem nada a oferecer, ela precisa de quê? De ajudar. Eu lembro de certa ocasião, já contei isso, saudoso pastor Mota, né?
Valdomiro Mota, Grande Batista Praça do Carmo. É interessante, depois de vivo ainda continua falando ele. Ele era botafoguense muito doentão, mas ele foi missionário da Junta de Missões Nacionais. Pastor Valdomiro Mota, ele era diabético. E ele tinha um problema, todo diabético gosta de quê? De doce. E a esposa dele virava e mexia e dizia: Valdomiro, não pode, você é diabético. E aí Deus deu uma ideia a ela, porque Deus trabalha assim. Tinha uma coisa que ela fazia sempre, e ele não fazia. Ela era extremamente responsável pelas meias dele. Quando ele queria uma meia, ele não procurava, ele pedia a quem? A esposa. Quando ele recebia doces, sabe o que ela fazia com os doces? Guardava onde? No armário de meia, para que ele não queira. Porque ela sabia que ele jamais iria mexer onde? No armário de meia. Olha o que Deus faz com Elias. Está entendendo a estratégia? Deus chega e diz assim: Acabe vai responsabilizar você. E ele vai querer te matar. Ele vai te procurar por todos os campos, mas eu já ordenei uma viúva. E essa viúva não é judia, essa viúva é estrangeira. Se ele não vai procurar na casa de viúvas judias, quanto mais na casa de uma viúva estrangeira. Você está entendendo a prerrogativa do servo que confia? Quando nós somos servos que confiamos no Senhor, nós vamos recordar das coisas extraordinárias. Então é prazeroso, mesmo na hora da adversidade, mesmo na hora do medo, mesmo na hora da angústia, entender o preparo de Deus sobre a nossa vida, para que eu e você possamos ser servos prestadores de quê? De serviço. É isso que Deus espera. E a palavra diz que ele passa um tempo, e é um tempo bem propício na casa de uma viúva, porque ele diz: traz água, mas quando você trouxer água, prepara um bolo para mim comer. Aquela mulher estrangeira vira para ele e diz assim: eu só tenho um punhado de farinha, que vai comer eu e meu filho, e nós depois vamos morrer. Ele diz assim: primeiro prepara para mim. A Bíblia mostra claramente que Elias está no viés do serviço, aonde ele está aprendendo, ele está vendo: Deus, eu posso confiar no Senhor, porque quando eu dei a palavra a Acabe, eu fui para Querite, e lá em Querite ele mandou uma ave que come carne, que me trouxesse pão, me trouxesse carne e água. Quando eu pensei que tudo estava perdido, ele ainda está me protegendo, ele ainda está me guardando, ele ainda está zelando por mim. E o mais extraordinário disso, ele pega o improvável e me leva na casa de uma viúva e diz assim: Elias, diz para ela que enquanto tu estiver aqui, o azeite não vai faltar, nem a farinha vai o quê? Acabar. Quando você vai para o relato de Tiago, a Bíblia diz que Elias era um homem chuzeiro das mesmas paixões que nós. E durante 3 anos e 6 meses ele orou, ele falou que não iria cair o quê? Chuva. Mas ele orou com instância e o que aconteceu? Caiu chuva. Elias não passou uma semana na casa da viúva, gente. Elias não passou 2 semanas na casa. O texto diz que ele se delongou ali. E a prova maior é isso. Porque quando Deus vira para Elias e diz assim: apresenta-te a Acabe. Olha o que diz 1 Reis capítulo 18. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor Elias, no 3º ano, 3 anos, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas
de 50 em 50, os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água, e a todos os vales pode ser que achemos erva, para que salvemos a vida dos cavalos e mulos, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrer. Acabe foi para parte por um caminho, Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias reconheceu, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: sou eu. Vai e dize a teu senhor: eis aí que está Elias. E aí Obadias começa uma conversa com Elias e diz assim: poxa, pode ser que Deus te arrebate, pode ser que não, vai e diz. Depois de 3 anos, versículo 17 diz que Elias se apresenta diante de Acabe. Quando Acabe vê Elias, olha o que o versículo 17 diz: vendo, disse: és tu, perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Baales. E aí eu trabalho agora um ponto crucial para nós concluirmos a palavra desse dia. Quando Elias passa pela Querite, quando Elias fica alguns anos sendo sustentado pelaquela viúva, quando ele se apresenta diante de Obadias, quando ele vai diante agora do rei de Israel, Acabe, ele diz assim: junte todos os seus profetas, que tua mulher consagrou. A Bíblia diz que era 450 profetas de Baal e 450 profetas de Astarote. Juntaram-se 850 falsos profetas. Porque qual era a ideia? A ideia era a fertilidade. Um profeta ou profetas que cultuavam a divindade com aspecto masculino e profetas que cultuavam a divindade com aspecto feminino. Então, quando se juntava, houve fartura, para os Astarotes se relacionarem. E aí o texto diz que ele junta todo mundo. Você vê a ousadia de Elias. Junta todo mundo, você conhece o texto, ele debocha, né? Fala mais alto, pode ser que ele esteja dormindo. Aí ele chegou o momento dele, ele restaura o altar, manda encher de água, enche de água, e aí o que ele faz? Invoca o Senhor. O Senhor manda fogo do céu, lambe a água e consome o quê? O holocausto. Elias vira e diz: pegai todos os falsos profetas e o quê? Mataram 450 profetas de Baal e 400 profetas de Astarote. Isso agora chega ao ouvido de uma mulher má, maligna, chamada Jezabel. E ela diz assim: o que ele fez com os meus profetas, eu também vou fazer com ele. E aí nós voltamos ao texto que nós lemos. Elias tem o quê? Medo. Pede a morte. Vai para o deserto. A caminhada de Elias de Samaria até o Sinai é 615 km. Daqui para Vitória, se não me engano, Espírito Santo, tem aproximadamente 500 e poucos quilômetros. Olha quanto esse homem caminhou. Lembra? Você vai ter que caminhar 40 dias, porque a tua caminhada é o quê? Não. Alguns estudiosos vão dizer que essa caminhada que Elias fez, a grosso modo, andando 8 horas por dia,
ele levaria aí de 20 a 28 dias. Ele fez enquanto? Olha, o medo de Elias era tão grande que ele se esquivava, esquecendo que Deus ensinou a ele. Se você quer ser um servo, se você quer ser uma serva, prestadora de serviço, Deus manda te fazer uma pergunta nessa noite. Você está pronto, você está pronta para viver a diversidade, mas lembrar o que Deus fez na tua vida? Ou será que você vai pedir a morte? Ou será que você vai lamentar diante do Senhor, só eu fiquei, ao ponto do próprio Deus vira para ele e diz assim: Elias, Jezabel matou os profetas, mas você eu guardei. Mas ainda tem 7.000 homens, 7.000 israelitas que não adoraram a Baal. Quando eu tenho a compreensão do servo que presta serviço, trabalho, eu confio, eu desenvolvo uma fé, e a minha vida está pautada em recordações de um Deus poderoso, em feitos extraordinários que Ele fez para me levar a uma vida de serviço. Jesus é o nosso exemplo. Ele serviu e serviu obedecendo até a morte de cruz. Por quê? Porque quando Herodes quis matar os meninos, Maria virou para Jesus e falou assim: o Senhor te guardou. E ele recordava e dizia: no Pai eu posso confiar. Que Deus essa noite, poderosamente, abençoe a nossa vida. Que nós venhamos ser servos e sejamos dizendo assim: Senhor, dá-nos a tua visão para que eu possa prestar serviço a ti com excelência, porque em ti eu confio. Amém? Vamos colocar em pé, chegar ao término do nosso culto. Queremos agradecer você que nos acompanhou por essa live. Faça-nos uma visita. Somos a Igreja Batista Memorial Machambeiro, Avenida dos Italianos, número 975. Domingo, 8 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Você pode vir aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Ou à noite, às 19 horas, um culto de celebração, de evangelização, de palavra, com muita alegria, louvar ao Senhor. Deus poderosamente abençoe a sua vida. Irmão, vamos orar.